Bom dia. Dando continuidade sobre a parte da fisiologia, nós vamos falar agora sobre sistema digestório. A aula passada eu havia falado sobre as fontes de energia, através do qual você consegue adquirir energia pela metabolização, pela degradação de carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras. Tudo isso é feito dentro de um sistema específico do nosso organismo, que é o sistema digestório. E o sistema digestório tem uma característica bem interessante. Ele é um sistema fechado. Então, da boca até o ânus, não tem nenhum contato desse sistema com outra parte do nosso organismo, devido ao perigo que ele oferece por nosso organismo, da quantidade de bactérias que tem aqui dentro dele. É no sistema digestório que ocorre a degradação dos alimentos, a transformação química dos alimentos e, obviamente, a reabsorção dos nutrientes que esses alimentos trazem. Essa reabsorção do nutriente é que vai promover o ganho e a utilização da energia para vocês fazer as suas atividades quaisquer. Sejam essas AVDs, atividade da vida diária, sejam essas atividades esportivas ou físicas. O sistema digestório tem a função de realizar a digestão, fracionando os alimentos, transformando as macromoléculas em micromoléculas que vão ser reabsorvidas pelo nosso organismo. Então, todos os três grupos alimentares, carboidratos, gorduras e proteínas, são macromoléculas. Quando eu passo por esse processo inteiro aqui, do sistema digestório, eu vou quebrar essa macromolécula em moléculas menores que vão ser possíveis de eu reabsorver. E essa reabsorção é que vai fazer a minha nutrição. A base do sistema digestório, do ponto de vista morfológico, é essa aqui. Nós temos a boca, que é a parte de entrada do sistema digestório. E aí, na boca, nós temos os dentes, que são responsáveis pela mastigação. E temos a saliva, que são as glândulas salivares. Nós temos 4 pares de saliva. 2 atrás da boca e 2 embaixo da boca. Essa saliva é onde ocorre o primeiro processo de digestão no nosso organismo. De todos os componentes que nós temos, que a gente ingere, carboidratos, gorduras e proteínas, as proteínas são as que mais demoram para você digerir. Por isso que na boca, durante a mastigação, são as proteínas que começam a ser digeridas pela emulsificação da saliva. Nós temos a faringe, que é o tubo que vai levar o alimento até o estômago, e aqui a faringe, ela divide espaço com outra região importante do nosso corpo, que é a laringe, onde a gente produz o som, onde tem as cordas vocais. E aqui na faringe é onde a gente tem que ter cuidado, porque como ela divide espaço com a laringe, e aí toda vez que você come, uma válvula fecha o espaço da laringe e abre a faringe, para que a comida passe para o estômago. Por isso que às vezes você come e quer falar ao mesmo tempo e você se engasga, porque a válvula não fecha direito e a comida, em vez de descer para o estômago, ela entra no cano que vai para o pulmão. E aí, obviamente, você se engasga porque o organismo começa a querer expelir aquela comida porque não é o lugar dela ali na laringe. Depois da faringe, nós temos o esôfago, que é um tubo todo formado de músculos que vai empurrar a comida da faringe até a boca do estômago. Vulgarmente a gente chama de boca do estômago, né? Mas na verdade é a válvula gástrica, que é a entrada do estômago.
Esse esôfago ele empurra o alimento através de movimentos peristálticos, são movimentos de contração e relaxamento, como se você estivesse apertando o dedo e empurrando o bolo alimentar até aqui o estômago. Junto com o sistema digestivo compõe o fígado, que é uma grande glândula que vai promover a liberação de uma substância extremamente importante no nosso processo de digestão, que é a bile, que é uma substância esverdeada que promove a emulsificação do alimento. Depois que ele é digerido, que ele é misturado, é necessário você jogar a bile dentro para que ela dilua os micronutrientes e o organismo consiga absorver. Nós vamos ter também, que é outra glândula, o pâncreas, que ele vai secretar também, junto para melhorar o processo de digestão, o suco pancreático. Então, a bile e o suco pancreático vão melhorar, vão contribuir para o processo de emulsificação dos alimentos e a limpeza ou a separação da gordura. Isso aqui também é muito comum a gente perceber bem facilmente quando você está secretando bile e suco pancreático. Quando você passa um dia inteiro bebendo e não come nada, só bebe, 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 e começa a vomitar, chega uma hora que você não tem mais o que sair do estômago. Aí começa a sair um líquido verde e um líquido esbranquiçado, muito fedorento, com um cheiro muito forte. Você está secretando a bile e o suco pancreático. Então, isso faz parte também do sistema digestório. Nós temos o estômago, que é a parte mais sensível do sistema digestório, onde eu recebo o alimento e aqui eu começo o processo de digestão, onde eu vou, por meio do ácido clorídrico, derreter esse alimento e transformar ele em uma substância líquida, para que, junto com a bile, com o suco pancreático, ele seja empurrado para o intestino delgado e lá seja absorvido, que é a outra parte do sistema digestório, o intestino delgado, desembocando no intestino grosso, onde ocorre a absorção de micronutrientes, a absorção de líquido e a absorção de tudo o resto que ainda tem nesse alimento que ainda não foi absorvido pelo intestino delgado durante o processo de digestão. Até chegar no reto, que é onde nós armazenamos as fezes, para poder ser eliminado pelo ânus, que é um esfíncter, um músculo circular, que promove o fechamento do sistema digestório. Toda vez que o reto fica cheio de fezes, ele dilata a parede retal, ele comprime a parede do reto, desenvolvendo o que a gente chama de mecanismo da defecação. É nessa hora que você tem vontade de ir ao banheiro. Felizmente, nós somos sujeitos e uma espécie que controla o esfíncter anal, é um músculo que eu posso manter fechado, e esse esfíncter anal garante que eu não vá fazer a defecação sem a minha vontade prévia. Obviamente, tem alguns momentos que isso é prejudicado por uma questão de doença, mas na maioria das vezes é você que controla esse músculo do esfíncter anal, evitando que ocorra a defecação sem a sua devida autorização. Então, morfologicamente, o sistema digestório aparece nesse processo. O sistema digestório, como eu disse, é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, esse aqui, intestino grosso, esse é o contrário. Isso aqui mais fininho é o delgado, esse aqui mais, como o próprio nome está dizendo, né? Intestino grosso. O reto, que é essa camada de coisa, e o ânus.
E nós temos as glândulas anexas, que são as salivares, que nós temos duas embaixo e duas atrás da boca, o fígado e o pâncreas. Sendo que o fígado libera a bile e o pâncreas libera o suco pancreático. Na digestão mecânica, ocorre a quebra dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Então, a boca, por meio dos dentes, mastiga o alimento, quebra ele num tamanho menor e durante a descida pelo esôfago, o movimento peristáltico vai terminando de fazer esse processo. Essa mastigação ela precisa da ajuda das glândulas salivares para que ela possa misturar o alimento e tornar ele mais mole para que os dentes e o movimento peristáltico quebre esse alimento e promova a digestão. A digestão química é formada das moléculas mais complexas e, através dela, ocorre por meio dos sucos digestivos que contêm as enzimas. Então, na hora que cai no estômago, ele já começa a produção do suco enzimático, que é a base de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai digerir quimicamente o alimento, vai tornar tudo um líquido, um caldo, que tem todos os minerais e os micronutrientes que o seu organismo precisa, que seria mais ou menos isso aqui, um resumo. A digestão ocorre do ponto de vista mecânico pela língua, pelos dentes e pelo movimento peristáltico, e ocorre do ponto de vista químico através dos sucos digestivos, que na boca ocorre por meio da saliva e dentro do estômago por meio do suco gástrico, que é o ácido clorídrico. Então, isso ocorre a digestão química. As enzimas é uma parte importantíssima da digestão, e aí a gente precisa lembrar lá de química da oitava série. As enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica, que têm a função de acelerar as reações químicas. Cada enzima ela é específica para cada reação química e ela funciona num sistema de chave e fechadura, ou seja, uma enzima só catalisa, só acelera uma única reação química. E ela tem uma ação que depende da temperatura e do pH onde ela está atuando. Por isso que quando nossa espécie não pode aumentar a temperatura do corpo mais de 36 graus. Porque se aumentar muito, acima de 37 graus, muitas das enzimas do nosso organismo elas vão saturar, elas vão ser destruídas. E nós não conseguimos sobreviver sem as enzimas para acelerar a reação química. Então, observe que eu tenho um substrato, vamos imaginar que eu comi uma lasanha. Tem um substrato aqui, um carboidrato, e aí vem uma enzima específica deste carboidrato, se acopla a esse substrato, acelera a reação química da quebra desse substrato, divide esses elementos do substrato e aí libera o produto, que no caso da ingestão do carboidrato seria a glicose. Então, a função da enzima é acelerar essa reação química. Se não tivesse enzima, a gente não conseguiria sobreviver, porque a reação química ia demorar muito e eu não ia conseguir, por exemplo, fazer uma digestão em 2 horas, 3 horas depois que eu me alimento. Então, a função das enzimas é primordial. A digestão química por meio das enzimas funciona assim. Então, eu tenho a enzima, como eu falei, cada enzima é específica para cada grupo de alimentos, que elas vão agir diretamente nos proteotídeos, que são as proteínas. Então, a enzima que vai quebrar a proteína é a protease. Toda vez que terminar em ase, significa que é a enzima relacionada a este produto. Ou a peptidase, que é a enzima que vai quebrar a proteína. Essa peptidase é a enzima que está presente na saliva.
Então, na hora que eu como alguma coisa, essa enzima vem junto com a saliva e acelera a quebra das proteínas. Quando eu como gordura, que vai se transformar em lipídios, eu preciso de uma enzima para acelerar essa quebra, que o nome dela é a lipase. É uma enzima que acelera a quebra da gordura, liberando as cadeias de gordura, que é o ácido gástrico, que vai ser absorvido pelo nosso organismo. Quando eu como os açúcares, que são os carboidratos, ele é quebrado, a reação química é acelerada por meio de duas enzimas, a amilase e a maltase. A amilase está relacionada a todos os açúcares que não têm origem vegetal e a maltase está relacionada à quebra de todos os açúcares derivados de origem vegetal. Como, por exemplo, se eu como uma fruta, uma melancia, que tem uma água muito doce, para eu quebrar aquele açúcar dentro daquela fruta, eu uso a maltase. Se eu como uma, uma porção de arroz e esse arroz é metabolizado no meu organismo, para eu quebrar esse arroz, eu quebro por meio da amilase, são enzimas que são responsáveis pela quebra desses grupos alimentares. A digestão é bem simples, né? Da gente entender. Os glicídios, que são as gorduras, elas têm uma cadeia muito grande, por isso que a gente diz que ela é polissacarídea ou polissacarídeo, que é uma cadeia muito longa, com 300, 400, 500 carbonos. E aí, na hora que eu ingiro isso, vem uma enzima específica, que no caso dos glicídios é a amilase ou a maltase, que quebra essa cadeia e aí ela vai ficar disacarídea, só 2 carbonos, onde outra enzima quebra a cadeia até ficar monossacarídea com 1 carbono. E aí aqui eu consigo absorver ela durante o processo digestório. Desculpa, a cadeia dos glicídios, ela não é tão longa não, viu? Ela tem cerca de 80, 100. É a cadeia dos lipídios, que ela passa de 300 carbonos. A digestão dos lipídios está aqui, ó. São os lipídios complexos, que a gente chama de triglicerídeos, porque tem uma cadeia longa, muito grande, ela passa de 300 carbonos, e aí na hora da digestão deles eu preciso de enzimas para quebrar essa gordura e ela ficar liberada no que a gente chama de ácidos gástricos, que vão ser absorvidos na forma de glicerol. Então, quando você vai fazer um exame, por exemplo, no médico, meu triglicerídeo está alterado. Significa dizer que você tem muita gordura circulante no seu sangue. Então, alguma coisa está errada. É necessário que essa enzima funcione para que esses ácidos gástricos sejam quebrados e aí o organismo possa absorver essa gordura ou transformar em energia na forma do glicerol. E a cadeia dos proteotídeos, que é a cadeia das proteínas, ela também recebe a função da enzima. Quando eu como uma proteína, na boca logo, as enzimas presentes na saliva começam a quebrar a cadeia de proteínas, que também é uma cadeia muito longa. Essa cadeia de proteína que começa a ser digerida na boca, desce pelo esôfago e também sofre a ação das enzimas, até chegar no estômago, no ácido clorídrico, onde outra enzima quebrou esses proteotídeos, chamando de peptídeo, ou peptídeo. E aí, no final, lá no estômago, mais enzimas vão continuar o processo de quebra dessa cadeia até liberar os aminoácidos, que são armazenados ou utilizados pelo organismo para a reconstrução de músculo.
Então, é assim que funciona o processo digestivo dos 4 grupos de alimentos. Na boca, como eu falei, ocorre a digestão mecânica pela quebra pelos dentes, mas também ocorre a digestão química utilizada pelas salivas. E aí nós temos a parótida, que são as salivas que ficam atrás da boca, e a submaxilar, que fica abaixo da maxila, e a sublingual, que fica abaixo da língua. Cada grupo de glândulas dessa é estimulado na hora que você só pensa em comer algum alimento. Então, se você pensar, por exemplo, no limão bem azedo, imediatamente a sua saliva, sua boca começa a salivar, porque você já tem no seu córtex cerebral a imagem ou a sensação do que seria digerir um limão azedo. Então, o alimento entra na boca, ele é emulsificado pela saliva, e aqui já começa uma digestão química. Ele é triturado pelos dentes e pela língua, e aqui nós temos uma digestão mecânica. E essa mistura da saliva com a quebra do alimento feito pelos dentes vai formar uma emulsificação alimentar que a gente chama de bolo. É uma massa misturada que vai descer para o esôfago. E aí começa a digestão. Na boca, o suco digestivo, que é a saliva, que entra a amilase salivar, que vai quebrar os alimentos em alimentos menores, para quando ele descer para o esôfago, ele continuar o processo de digestão. Então, é no esôfago onde eu faço esse bolo alimentar, já não é mais um alimento único, é um alimento misturado e todo envolvido pela saliva. Ele desce pelo esôfago, e aqui a glândula que eu havia dito para vocês, a epiglote, que é a que separa o esôfago, a faringe, da laringe. Esse caminhozinho aqui, ó, ele vai para o pulmão, esse caminhozinho aqui, ele vai para o estômago. E é essa glândula aqui a responsável por fechar um lado e abrir o outro. Se você come falando, por exemplo, a comida, em vez de descer para o esôfago, ela desce para a laringe. Então, esse bolo alimentar, que é algo já misturado, desce para o esôfago, e no esôfago ele vai sendo apertado através dos movimentos peristálticos. Ó, você está vendo que aqui o canal estreita, aí ele abre de novo. Aí lá na frente ele aperta e abre de novo. E aí ele é como se fosse, não sei se vocês já fizeram isso, mas antigamente fazia linguiça. Aí você botava a comida naquele negócio da linguiça e ia apertando até ela ficar cheia. É a mesma coisa que acontece no esôfago. Então, o movimento peristáltico do esôfago é desse jeito, como eu falei para vocês anteriormente. O bolo alimentar atravessa o esôfago e ele é misturado e ainda é quebrado através do movimento peristáltico. Então, o esôfago é uma parede de músculo bem forte, que ele vai apertando o bolo alimentar lá de cima até levar para o estômago. Então, ele aperta, empurra mais, e esse bolo vai sendo misturado com saliva também, até chegar no estômago. Chegou no estômago, nós temos a válvula do estômago, como eu falei, a válvula cárdia, que a gente chama vulgarmente de boca do estômago. Essa válvula cárdia, ela é mantida fechada o tempo todo, porque lembrando que aqui dentro do estômago tem ácido clorídrico, e se ele subir, você tem um negócio horrível chamado de refluxo gástrico. Ele sai queimando toda a parede do esôfago. Por isso que essa válvula ela é fechada. Ela só abre na hora que a comida vem do esôfago, entra no estômago, aí ela fecha novamente. Aqui no estômago acontece o processo de digestão química e aí a válvula está fechada. A outra válvula que separa o estômago do intestino é a piloro, que é uma válvula também que fica fechada durante o processo de digestão do estômago. Lembrando que o estômago parece uma vírgulazinha, né? E ela tem uma parte maior, onde acumula uma grande quantidade de alimento, e uma parte menor, onde é produzido o ácido clorídrico, que esse alimento é derrubado dentro dessa piscina de ácido, onde ele é totalmente digerido.
Quando você faz aquela cirurgia bariátrica, que você corta o estômago, antigamente a técnica era grampear um pedaço do estômago assim, ó, e aí ele ia ficar só um canal reto, que aí diminuía a quantidade de comida que era armazenada. Hoje em dia a técnica evoluiu, não grampeia mais, ela corta mesmo. Então eu corto um pedaço do estômago, deixando só um canal reto onde a comida entra e passa direto para o intestino. Só que, como eu cortei um pedaço do estômago, existem algumas enzimas e nutrientes que são secretados aqui dentro do estômago que o organismo deixa de secretar. E aí, nesse caso, eu sou obrigado a tomar remédio o resto da minha vida. Sem falar que, como o estômago é um saco muscular, é um músculo, se você não fizer dieta e continuar comendo do jeito que estava antes, esse músculo começa a expandir novamente. Por isso que muita gente que faz redução de estômago volta a engordar, porque o estômago volta a expandir e a pessoa volta a ganhar peso. Então, o estômago passa por esses três etapas aqui. O bolo alimentar chega do esôfago, entra na parte superior do estômago, a válvula pilórica é fechada e ocorre a produção de ácido clorídrico, HCl. Na hora que esse HCl é produzido, ele inunda o bolo alimentar, ele enche, molha o bolo alimentar e esse bolo alimentar ele deixa de ser quilo e ele passa a ser chamado de quimo, porque ele passa a ser emulsificado pela maneira química. Então, o movimento peristáltico vão empurrar esse bolo alimentar para dentro do estômago, que vai ser misturado com suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico e as enzimas que tem nele, e esse suco gástrico vai digerir tudo que está aqui. Então, se existir alguma coisa ainda pastosa ou sólida, ela deixa de ser o bolo alimentar e ela passa a se chamar de quimo, que nada mais é do que um caldo químico cheio de nutrientes daquilo que você comeu. Na hora que esse caldo químico chega no estômago, ele aumenta o volume do estômago, a válvula cárdia fecha e a válvula pilórica abre. E aí esse suco é transferido para o primeiro terço do intestino. Então, no estômago ocorre essa digestão química. Os lipídios, por meio da lipase, vai virar glicerol e os ácidos gástricos. As proteínas, por meio da pepsina, vão virar os peptídeos. E aí vai ser tudo misturado dentro daquele bolo, dentro daquele líquido que está dentro do estômago, que a gente chama de quimo. Então, o bolo alimentar é quando ainda tem algo meio sólido, meio pastoso que vem do esôfago. A partir do momento que entra no estômago e é emulsificado com ácido clorídrico e as enzimas estomacais, ele deixa de ser bolo e passa a ser quimo, que é um líquido cheio de nutrientes que ele vai ser empurrado para o intestino. Então, na hora que ele sai do estômago, ele vai para o intestino delgado, onde ele começa o processo de absorção desses alimentos. Então, o intestino delgado é o intestino responsável por absorver os nutrientes que estão dentro desse caldo estomacal. E é aqui que entra as glândulas anexas do sistema digestório. Você lembra para vocês que eu havia falado que tem a vesícula biliar, né, no fígado, e o canal do cóledoco. Esse canal e essa vesícula produz a bile, que é um líquido esverdeado, fedorento, mas que tem uma função importantíssima dentro da digestão. Essa vesícula biliar libera a bile dentro da primeira parte do intestino delgado, que é onde vai receber o início do quimo. E o pâncreas também libera o suco pancreático. Por que tem que fazer isso? Porque na hora que sai esse quimo do estômago, ele sai com alta concentração de ácido clorídrico. Então, o pH dele está muito baixo.
E esse pH muito baixo pode corroer as paredes do intestino. É por isso que a vesícula biliar e o pâncreas já liberam a bile e o suco pancreático para diminuir esse pH. Então vamos ver o que acontece. A bile tem a função principal de emulsificar a gordura, e aqui é uma foto de microscópio, né? A bile não possui enzimas, ela é fundamental na divisão da gordura em partículas pequenas dimensões, emulsificando os lipídios. Então, eu quebro a gordura para ela ficar menor ainda, para facilitar a absorção pelo intestino. É como se a bile fosse um detergente. Na hora que você bota um detergente na gordura, ela não abre toda. A bile funciona do mesmo jeito. A bile e o suco pancreático ajudam a neutralizar a acidez do quimo, porque lá esse quimo, lembrando, ele vem lá do estômago, que está muito cheio de ácido clorídrico, que o pH está muito baixo, e aí ele permite a ação das enzimas para que ela faça a digestão. Então, o que acontece? O quimo sofre a ação da bile, do suco pancreático e do suco intestinal. Esse quimo diminui a acidez, baixa o pH, aumenta o pH dele, e aí, pelo movimento peristáltico, ele sai empurrando pelo intestino, aí ele se torna o quilo, porque eu já estou aqui no intestino absorvendo líquido, absorvendo micronutrientes, e aí eu vou seguindo o caminho do intestino delgado, agora já com o nome de quilo, para poder eu fazer o processo de absorção. O quilo nada mais é do que o suco, o quimo que veio do estômago, que é um caldo, que sofreu ação da bile e do suco pancreático. E aí ele recebe o nome de quilo. Então, no intestino delgado, quando chega o açúcar, ele sofre ação da enzima da amilase, da maltose, e aí a maltose sofre a enzima da maltase, e aí eles são quebrados e vão para a última estrutura, que é a glicose. As proteínas sofrem ação da protease, os peptídeos sofrem ação da peptidase, que eles vão quebrar no último nível, que são os aminoácidos. Os lipídios sofrem ação da lipase, que vai gerar o glicerol, que são os ácidos gástricos. Então, isso aqui ocorre tudo dentro do intestino delgado. Já tem glicose, aminoácido e ácido gástrico dentro do intestino delgado. Então, dentro do intestino delgado, eu já começo a absorver esses nutrientes. Só para a gente fazer uma retrospectiva, o alimento entra na boca. Aqui na boca ele é mastigado e misturado com a saliva e ele recebe o nome de bolo alimentar. Essa mastigação e essa emulsificação da saliva desce no esôfago e ele sofre a ação dos movimentos peristálticos. Quando ele chega dentro do estômago, já todo misturado, ele é chamado de quimo, a partir do momento que ele sofre a ação do suco gástrico, ácido clorídrico e as enzimas pertencentes ao suco gástrico. Esse movimento peristáltico do quimo, que é um líquido cheio de micronutrientes, empurra esse líquido para a parte primeira do intestino delgado, onde ele sofre a ação do suco pancreático da bile, e aí nesse momento ele recebe o nome de quilo, e aí esse quilo vai passando pelo intestino grosso até ser eliminado na forma das fezes. Seria mais ou menos isso aqui em cada região. Ó. Ele entra o açúcar na boca, sofre a ação da maltase, a amilase. Dentro do estômago, ele não tem muito que ser digerido, porque a digestão dos açúcares é muito rápida, e aí lá no intestino ele começa a ser absorvido. As proteínas sofrem a ação da boca logo, porque ela precisa começar a digestão aqui. Dentro do estômago, ela sofre a ação da pepsina e a da lipase, e lá no intestino ela sofre a ação de todas essas enzimas aqui, amilase, maltase, protase, peptase e lipase, até transformar em aminoácido livre. Os lipídios, que são as gorduras,
Na boca, sofre a ação da amilase. No estômago, a pepsina e a lipase. E no intestino, sofre a ação de todas essas enzimas até virar ácido gástrico e glicerol no intestino. E aí no intestino ele é absorvido. Então, só para a gente lembrar, na boca, os glicídios sofrem a ação da amilase, proteína e lipídio estão livres. No estômago, as proteínas sofrem a ação da protease e dos peptídeos. Os lipídios da lipase e do ácido gástrico livre. E no intestino nós temos a amilase, a maltase, a protease e a lipase. O produto final da digestão de carboidratos, proteínas e gorduras são glicerol, no caso do carboidrato, que vai gerar a glicose. Das proteínas são os aminoácidos livres. Das gorduras são os ácidos gástricos e o glicerol. E dos vegetais e minerais e da água são os micronutrientes, que também a gente absorve da digestão. O intestino delgado, no final da digestão do intestino delgado, encontra-se um conjunto de nutrientes muito simples: água, minerais, glicose, ácidos gástricos, aminoácidos e vitaminas. Tudo isso está dentro do intestino delgado. E essas grandes moléculas não digeridas, como a celulose, elas passam e elas vão para o intestino grosso. Dentro do intestino delgado, esses micronutrientes eles são absorvidos por meio das vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais é como se fosse um monte de pelinho que estão dentro da parede do intestino. Então, os micronutrientes vão passando aqui e esses milhares e milhares de pelo vão pegando o que é interessante para eles, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Eles vão, o alimento vai passando aqui, o líquido, né, que agora é quimo, e aqui ele vai absorvendo isso e jogando para dentro da corrente sanguínea. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O alimento vai passando nessas microvilosidades e ele vai trazendo de dentro do aparelho do intestino para dentro da corrente sanguínea. Então ele traz os ácidos gástricos, glicerol e as vitaminas lipossolúveis, né, dissolvidas no líquido, traz para dentro da corrente sanguínea. Os aminoácidos, monossacarídeos, sais minerais, vitaminas e água, eu também trago para dentro da corrente sanguínea. Os produtos restantes da digestão passam através da microvilosidade para o sangue ou para a linfa. Essa parte amarela aqui é a linfa, essa parte vermelha e azul é o sangue. Um rico em oxigênio, o outro rico em gás carbônico. Todos esses micronutrientes que vão passando no intestino delgado vão sendo captados pelas microvilosidades e são trazidos para dentro da corrente sanguínea ou para dentro da linfa, que são absorvidos pelo nosso organismo. As substâncias não digeridas passam pelo intestino grosso e misturam-se com água e ocorre a absorção de minerais de grande quantidade, como a água. Então, quando eu entro no intestino grosso, o que vai sobrar para eu absorver só é microminerais e água. E aí no intestino grosso eu vou tirar toda a água daquele resto que sobrou e é por isso que vai formar as fezes que vão ser eliminadas no intestino grosso. Então, durante a passagem desse resto de coisa que não tem mais nenhum nutriente, o organismo todo vai reabsorvendo a água e aqui no reto ele vai acumulando até desencadear o reflexo da defecação, onde eu tenho que ir ao banheiro. E aí eu elimino o que sobrou de fezes. A água que ainda tinha reabsorvida pelo próprio organismo. Beleza? Muito obrigado.